A problemática da cura e da autocura é tão antiga quanto a do processo sociopsicológico da criatura humana. Na literatura grega, nós vamos encontrar entre os pais da medicina a história de Filódoto, grande médico de Atenas, que oportunamente recebeu uma paciente muito especial. Ela relatava que era portadora de uma enfermidade para a qual havia recorrido aos melhores médicos da época e não lograva uma terapia que a aliviasse do sofrimento. Todos diziam que em realidade ela não tinha nada. O seu era um transtorno de natureza psicológica. Mas ela sentia, ela experimentava uma serpente no seu estômago, que interiormente se movimentava, que lhe dava uma sensação profundamente desagradável. E agora ela já não se alimentava, porque todo alimento que deglutia, a serpente se utilizava da oportunidade para mais fortalecer-se. E como consequência, ela se encontrava profundamente debilitada, sem energias, sem coragem de viver, porquanto, para matar a serpente, ela se impedia a alimentação. O doutor Filódoto examinou pacientemente a cliente e depois de alguns minutos disse-lhe que em verdade ela estava muito doente e que por certo tinha uma áspide no seu estômago. Mas não era um problema para levá-la ao desespero. Havia sempre um processo de cura para qualquer manifestação de enfermidade. E o dela seria simples. Ele pedia-lhe que na manhã seguinte viesse ao consultório em jejum e trouxesse-lhe uma bacia virgem, aproveitando-se do condicionamento supersticioso em torno de objetos ainda não usados. Mas também lhe receitava um emético que ela deveria mandar formular e depois de feito trazê-lo. Ela automaticamente foi à casa, foi ao mercado, adquiriu uma bacia, foi ao herbanário, mandou preparar o emético e no dia seguinte pela manhã, já com aspecto melhor, ante a expectativa da saúde, apresentou-se ao médico, que lhe pediu tomasse aquele vomitório. Depois ele vedou-lhe os olhos, pediu-lhe que relaxasse e que aguardasse o efeito da medicação que lhe estava sendo aplicada. Ela relaxou, sentiu o movimento do estômago graças às forças do emético utilizado e daí a pouco começou a vomitar. Depois de alguns instantes, ele lhe tirou a venda dos olhos e, para a surpresa da paciente, na bacia estava uma pequena serpente. E ela, naturalmente, ficou boa. Voltou a alimentar-se, curou-se e nunca mais se queixou de qualquer problema. Bem se vê que o médico colocou a serpente. Era, portanto, uma terapia de natureza psicológica para um problema fisiopsicológico. Ela havia feito um transtorno neurótico e, como mecanismo de evasão, ela criou uma autopunição. Uma consciência de culpa levava à autoflagelação. Ela concebeu uma serpente no estômago para, em não se alimentando, poder fugir da realidade através da morte indireta. Já se cogitava desde Galeno, Hipócrates e Aécio da interferência do ser psíquico na organização fisiológica. Mais recentemente, na área da medicina, surgiu o departamento da psicossomática para estabelecer que um grande número de enfermidades orgânicas são resultado de somatização de problemas de natureza psicológica.
Mas também se pode perceber que muitos problemas orgânicos levam a transtornos comportamentais, a distúrbios psicológicos e, por extensão, a desequilíbrios psiquiátricos. Mais recentemente, o admirável David Bohm procurou estabelecer uma diretriz dentro da física nuclear para poder equacionar esse problema. Sempre dizemos que a dualidade espírito-matéria, mente-corpo, soma, energia, apresentando que são duas realidades independentes na constituição do indivíduo. David Bohm apresenta uma sugestão que vai além da psicossomática. Ele sugere que o indivíduo faça uma análise profunda da soma-significação. Não apenas o soma e o psíquico, mas o significado da vida, a maneira de examinar a vida, produzindo consequências na organização somática. E, por extensão, os distúrbios naturais do soma, afetando profundamente o comportamento psicológico. Quando apareceram as primeiras propostas modernas na área da psicologia transpessoal, procurando demonstrar que somos uma energia que se exterioriza através da camada cerebral, por intermédio dos neuropeptídeos e dos peptídeos em geral, houve uma reação nos cânones da medicina ancestral, da psiquiatria e mesmo da psicologia psicanalista, behaviorista ou comportamentalista, para poder separar as águas. Mas à medida que os fatos trouxeram as evidências, demonstrando a realidade do ser pensante como causalidade do ser atuante através da forma, foi necessário que se aprofundasse a questão da intimidade das substâncias atômicas, para que ficasse definido que não se trata apenas de um fenômeno modista, de uma autossugestão, de um mecanismo de evasão da realidade, de uma fuga, mas de um fato comprovado em laboratório. E essa tarefa coube a dois físicos nucleares contemporâneos, David Bohm, a quem já nos referimos, e Stewart Wolf. Os dois chegaram a uma conclusão de que as nossas emoções têm ressonância na constituição atômica das nossas células. E estabeleceu Stewart Wolf que as emoções do medo produzem altas descargas de elétrons. E as emoções de alegria, as emoções de prazer, produzem uma alta descarga de fótons. Enquanto o primeiro tem um caráter destrutivo degenerativo, o segundo tem um caráter estimulante, preservador da harmonia vibratória das células. Um grande oncologista americano teve a oportunidade de mergulhar a sonda das suas observações em pacientes portadores de câncer. E ele se deu conta que o paciente é, acima de tudo, a consciência, não a consciência cerebral. Aquela consciência que é a modeladora dos 75 bilhões de neurônios cerebrais. Aquela consciência que se manifesta através desses neurônios e que produz essas admiráveis enzimas que mantêm o nosso equilíbrio orgânico e mantém a nossa harmonia emocional. A ciência já havia detectado que o cérebro humano não é apenas um órgão, é uma glândula de secreção endócrina. A maior glândula do nosso organismo. Pesando em média 1,3 kg, absorve 20% do oxigênio que nós respiramos. E ele sendo uma pequena fração da realidade total do nosso organismo. Essas enzimas já foram classificadas em 60 peptídeos específicos. E a interação mente-corpo, soma
espírito dá-se na área límbica hipotalâmica. Ali estão os registros e é chamada a área quente dos neuropeptídeos. Todos nós podemos entender isso muito facilmente. Vemos uma pessoa e temos uma emoção, uma descarga de adrenalina na corrente sanguínea, ficamos frios ou ficamos arrebatados. Olhamos uma pessoa que se nos torna simpática graças à adrenalina que os neuropeptídeos jogam em nossa corrente sanguínea. O peculiar é que o nosso cérebro realiza essas operações antes que ocorra o fenômeno do conhecimento da realidade. Quantas vezes percebemos um hematoma, uma equimose, uma mancha em nosso corpo, e dizemos, eu não me lembro de ter tido um choque, de ter me golpeado. E às vezes nós nos golpeamos rudemente, mas não sentimos nada, porque o cérebro percebeu o golpe que íamos ter e de imediato derramou neuropeptídeos de natureza endorfina, a morfina que o organismo elabora e que naturalmente nos imuniza, nos bloqueia, nos tira a sensibilidade. O interferon, as interleucinas, são substâncias fabricadas por esses peptídeos. A grande região, como dissemos, é a límbica hipotalâmica, mas também nós temos uma grande quantidade nas paredes do estômago, do intestino, e quanto maior for a nossa ação mental sobre o nosso cérebro, maior quantidade nós teremos de substâncias que nos imunizarão a determinadas enfermidades. Durante muito tempo, estabeleceu-se que esses neurônios cerebrais, porque morrem, e nós já os trazemos desde a concepção, não nascem outros, são as únicas células que não se renovam, segundo a maior parte do conceito médico. Há exceções, mas geralmente o neurônio cerebral não vai substituído. Então se criou o mito que à medida que os anos passam, nós perdemos a memória, perdemos as faculdades do discernimento, perdemos a faculdade de pensar. E no Brasil, que é um país muito especial, estabeleceu-se até um limite de idade. A pessoa de 40 anos é uma pessoa velha. E quando se aposenta, este sinete de aposentado é a maior proposta para levar o indivíduo ao transtorno neurótico. Eu sempre digo às minhas amigas, não aceitem marido aposentado dentro de casa, pelo amor de Deus. Não pode haver nada pior do que esses velhotes que não são nem rapazes nem velhos. E estão na meia-idade, naquela época da pigmentação. As manchinhas que aparecem discretamente nas mãos e não há creme que tire. Nem dos atores cinematográficos. E ele se aposenta. Era um indivíduo dinâmico. De repente ele tem todo o tempo para azucrinar a mulher dentro de casa. Ela liga a luz, ele desliga. Ela abre o bico de gás, ele apaga. Ela vai no lugar, ele atrás. Ele não tem o que fazer. Mandem para o lar Fabiano de Cristo. Para que vão fazer a caridade. Dizem eles que não podem mais trabalhar, estão aposentados. Mas agora é que devem trabalhar. Antes sustentavam-se através dos melhores salários que nós ganhamos, principalmente os que somos funcionários públicos. E isso eu falo com grande autoridade, porque eu pertenço a esta organização muito amada no Brasil, INSS, as 4 letrinhas dos mártires. Quem passar por aí está com a salvação garantida, porque já sofreu na terra o suficiente. Então pega o marido aposentado e põe para trabalhar. Manda para ele tomar conta da esquina, ser guarda de trânsito, para ir para uma escola com uma bandeirinha para ajudar as crianças a passar, para ter dignidade e voltar a ser gente. Pois eu conto aos senhores que a minha vida começou no dia que eu me aposentei. Porque eu disse, agora minha alma dorme e descansa, como o homem da parábola. Nesse dia, Deus tomou a alma daquele homem, pegou a minha e me deu trabalho para 28 horas. Eu estou ansioso para arranjar um emprego, porque não aguento mais ser aposentado. O tempo não dá. É a atividade que não cessa. E não pode haver nada pior do que uma senhora aposentada.
A primeira coisa que ela faz é descuidar-se. E quando a mulher se descuida, começa a adoecer. Ela perde o seu senso de identidade. A mulher nasceu para ser linda, para estar sempre formosa. Eu tinha uma amiga que ela dormia naqueles tempos, digamos aí, não vou dizer exatamente quanto, mas uns 50 anos. Ela dormia com um copo com água perfumada ao lado. Dormia de costas para o marido, naquele tempo horrível das camas coletivas. Porque quando o marido dizia, meu bem, era um momentinho, colocava água perfumada e quando voltava, dizia, o que é? Manteve o casamento até os 90 anos. Daí a mulher nasceu para isso. Me dizia uma amiga que se esforçava muito para ser bela. Dizia, Deus, infelizmente, é do sexo masculino. No Ocidente, pelo menos na Índia, não. Deus na Índia é pater mater. Tem as duas polaridades. Mas nas doutrinas judaico-cristãs, ele é homem. Porque Moisés era homem, Adão era homem, os filhos de Adão eram homens, os filhos de Noé eram homens. Jesus era homem e a mulher, desde aquele tempo, ficou no segundo plano. Então, a minha amiga dizia, você já notou que o espécime macho é muito mais bonito do que o espécime fêmea? Eu nunca havia notado. E eu fiquei surpresa. Veja o leão e a leoa. Veja o galo e a galinha. Eu fiquei com tanta pena da galinha, com tanta pena da leoinha sem ter juba, sem ter nada. E assim por diante. Daí a mulher tem que fazer muita força para acompanhar o homem e passar à frente. Então quando ela se aposenta, ela me põe uns bobs na cabeça e um lenço horrível e vai para todo lugar com aquela cabeça de astronauta. Então ela se abandona, adoece, perde a finalidade. Então é necessário que nós não nos aposentemos, porque a ciência provou que essa tradição de que à medida em que os anos passam nós perdemos a faculdade de pensar e de memorizar é um mito. A minha memória hoje é melhor do que quando eu tinha 30 anos. Porque antes eu tinha uma polivalência de ideias, de preocupações. E o que ocorre conosco adultos na área da memorização é que nós nos autocondenamos. E dizemos, já estou velho, eu não aprendo mais nada. E com essa proposta não aprendemos mais nada. O nosso inconsciente faz exatamente o que nos apraz. Aquilo que nós programamos, o inconsciente atende por automatismo. É a sede das nossas realidades. Na matriz do inconsciente profundo está o eu perispiritual.